Eu tava vendo algumas postagens hoje de manhã e eu fiquei pensando. Hoje, dia 7, fazem exatamente 9 anos em que eu ouvi de verdade a voz de Deus. Eu já contei algumas vezes isso em alguns vídeos, que eu estava na cozinha, ouvi uma voz, um chamado, falando: fica atrás daquele andaime, que você vai me ajudar a segurar umas pessoas. O mais engraçado disso tudo, por mais que eu tenha segurado essas pessoas, eu me vi ali, debaixo daquele andaime caindo, eu vi aquela pessoa descendo pelo meio do andaime. E algo também segurava ele. Ele saiu totalmente ileso. Ao mesmo tempo, eu me sentia como se algo, ou um anjo, porque tinha alguém ali comigo, tinha um espírito de verdade, que me levava de um lado para o outro, no meio do andaime, para que aquele andaime não me machucasse. Porém, eu apaguei. Eu me vi deitada no chão, eu vi um clarão. Era tudo muito branco de verdade. Parecia como se eu estivesse no meio das nuvens. Quando eu acordei, eu vi aquele andaime em cima de mim. E eu vi o pedreiro do outro lado tentando levantar o andaime. O meu cachorro ali em volta de mim tentando me acordar, me lambendo. Quando eu levantei o andaime, eu não percebi que eu tinha feito tanta força e deslocou meu ombro. E no Dia das Mães, eu me vi novamente sendo enviada para algum lugar, porque por muitas e muitas vezes, por mais que eu não tenha entendido o que eu estava fazendo ali, inclusive meu pai na época falou: filha, o que que você foi fazer atrás daquele andaime? No fundo eu não sei, sinceramente eu não sei, mas eram vozes que eu já ouvia há muitos anos na minha vida, inclusive desde pequena eu me sentia muito separada da família. Eu me sentia separada num ponto de que às vezes eu olhava para as pessoas e eu ficava pensando: o que que eu tô fazendo aqui? Eu era tão diferente de todo mundo. Enquanto alguns queriam ser funcionário público, eu queria ser dona do meu nariz. Eu queria ter minha empresa, eu queria crescer. Eu tinha uma visão totalmente diferente de todo mundo. Era bem esquisito, né? Crescer em ambiente assim é bem estranho. E por muitas vezes eu queria levar os meus amigos, né? E aí, no dia 15 desse ano mesmo, foi no dia, acho que foi no Dia das Mães, inclusive, eu me vi sendo direcionada aí para uma igreja. Enquanto eu tava lá na igreja, né? Algo já tinha me dito que quando eu chegasse lá era para mim filmar. Era para mim filmar e observar aquele espaço. E observar aquilo que estava precisando ser mudado ali. Eu tenho um olhar muito diferente das outras pessoas. Eu vejo grandes lugares, né? A minha visão, ela é meio estratégica no sentido de que você não está enxergando aquilo que você pode melhorar. Mas enfim, eu estava lá conversando com algumas pessoas, de repente começou o culto, eu saquei o meu celular do meu bolso e de repente comecei a filmar. De repente comecei a andar para frente. E eu pensava: nossa, Deus, que legal, tô filmando. Será que era isso que era para mim ter feito? Nem sei, mas eu gostei. Entrei no Instagram, chamei todo mundo para ir ao vivo no canal, para todo mundo assistir, porque no fundo eu queria levar um pouco de confiança, fé, esperança em muitas pessoas que já estavam perdendo a esperança. E continuei filmando. Durante um período eu não senti nada, mas eu sentia muitas dores no meu ombro durante uns 15, 20 dias anteriores. Eram dores assim insuportáveis, que eu não conseguia dormir, eu não conseguia mexer o meu braço, eu chorava dia e noite. Chorava de verdade.
e pedi muito para Deus para me entender o que eu estava fazendo ali, debaixo do andame, que loucura que eu tinha feito. E naquele momento que eu tava ali na igreja, segurando o celular e filmando, meu braço começou a doer, começou a doer, começou a doer e muito forte. Naquele momento eu não pensei em mais nada. Era eu e Deus. Era eu e o Espírito Santo que estava comigo. E eu clamei a Ele. E ali eu entendi que aquela dor que eu havia tido lá atrás, Ele estava querendo que aqui na frente eu pudesse dar o meu testemunho. No fundo, eu tenho vários testemunhos sobre várias coisas que aconteceram na minha vida. E naquele momento, eu clamei a Ele. Eu pedi a Ele. Eu pedi com tanta força, com tanta devoção, porque eu tinha certeza que Ele tinha me levado ali naquele momento e que a minha mente aliada com os pensamentos dele ia dar certo. Eu fiquei filmando por 2h30 e não percebi que a partir daquele momento eu não sentia mais dor. No fundo, eu acho que eu nem assisti o culto. Eu só filmei, mas eu fiquei tão feliz com que as pessoas estavam ali comigo ao mesmo tempo na gravação que eu tava fazendo ali no Instagram, que foi tudo tão maravilhoso. E eu nem me toquei que aquela dor tinha cessado. Acabou, eu sentei, postei, saí de lá com um ar de, né? Conversei com algumas pessoas, tirei uma foto, maluca, e saí, fui embora. Saí de lá e ia voltar para casa, porque era Dia das Mães. Eu não tenho filho, também não tenho marido, não mais, já tive. E acabei errando o caminho, maluquice. E ali eu tava trelelando com Deus dentro do meu carro. E quando eu me vi que eu tinha perdido a direção, gente, eu fui parar no cemitério. E aí, eu me vi novamente sacando o celular e filmando o cemitério. Tem até um vídeo meu falando sobre isso. E aí eu fiquei pensando, caramba, tô filmando o cemitério, o que será que as pessoas podem até pensar? Não me importa. Eu consegui, através do olhar, um olhar diferente, que Deus um dia, através dos livros, Ele me mostrou. Na construção do nosso mundo. Em Gênesis diz que Ele criou o homem, que ele criou os animais, que Ele criou tudo aquilo que tem aqui, inclusive as árvores, as matas, a água, tudo. Tudo aquilo que a gente não consegue tocar faz parte dele. Então, naquele momento, eu entendi, enquanto eu estava ali filmando o cemitério, só para explicar um pouco melhor para vocês, que talvez quem tenha assistido até o meu vídeo, talvez não tenha entendido na realidade. O que eu quis dizer é assim, um ambiente é o que molda muitas vezes as pessoas. E quando a gente está num ambiente como um cemitério, por exemplo, normalmente as pessoas que estão lá enterrando alguém, ela precisa de um local para poder enterrar um corpo. E isso é normal. Mas quando a gente observa ali o ambiente, a gente consegue visualizar que existem árvores naquele lugar. Existem gramas também naquele lugar. E tudo isso favorece com aquilo que Deus quer pra gente. Tirar um pouco daquela emoção, né? De tristeza, de agonia, de ter perdido alguém, enfim. Ele é tão perfeito que até as árvores e a grama ele coloca no lugar. Porque elas também têm a capacidade de absorver as nossas dores e trazer um pouco de paz. Eu acho que vocês nunca pensaram dessa forma. Mas a gente, de verdade, parar para pensar, era nisso que talvez Deus estivesse trazendo pra gente
A maioria dos lugares que a gente vê hoje são assim. Você entra ali, é uma paz. Porém, durante aquele período em que a gente está lá, velando até, de repente, um morto, vamos falar assim, é só um corpo. Mas ali dentro tinha uma alma. Uma alma, enquanto estava ali diante de nós, seja ela qual for, ela trouxe muitos ensinamentos. E esses ensinamentos de valores de vida, de alegria, de felicidade, aquilo que ela deixou como uma semente aqui nesse mundo para algumas pessoas, elas têm um valor imensurável. Então, muitas vezes a gente até se pega sorrindo, dando risada. Olha como pode, né? A gente tá dentro de um velório e de repente a gente tá começando a rir. Gente, se a gente parar pra pensar de verdade que ali houve uma felicidade, ali houve um amor, uma amizade, uma compaixão, uma empatia, sabe? Uma generosidade daquela pessoa. E que no fundo, aquele momento da partida é praticamente o recomeço. É só um corpo que vai faltar e vai deixar saudade. E a alma dele, o importante acima de tudo, é que essa alma tenha encontrado alguém bem especial. Afinal de contas, a nossa vida não é nossa. Nós somos escolhidos para vir para esse mundo. E assim como a gente nasce, a gente já sabe que um dia a gente vai embora. Então, o que eu quero dizer hoje aqui para vocês é assim: aproveite o hoje, aproveite o agora, seja feliz. Não faça coisas aleatórias achando que a vida simplesmente é um conto de fadas, porque não é. Existem regras para viver nesse mundo. Quando a gente vive nesse mundo baseado nos ensinamentos de sabedoria, que são os valores inesgotáveis, a gente vive muito mais feliz. Estar ali debaixo daquele andaime naquele dia, hoje eu me vejo como uma pessoa de muitos testemunhos. Às vezes eu me paro para ver uma mensagem, um outro e tal, e aí muitas vezes eu faço um comentário. Mas por que eu faço um comentário? Porque eu já vivi. Existem muitas pessoas que muitas vezes não se passaram por aquilo e que se acham capazes de fazer um comentário sobre algo que elas mesmas não passaram. Nesse mesmo momento, às vezes até o silêncio é melhor. A gente pode acabar alimentando na mente das pessoas coisas das quais ela pode simplesmente guardar e pegar aquilo para elas e transformar. Nesse momento, até de repente de um velório, uma perda de alguém, a melhor palavra que a gente pode se expressar: sinto muito pela sua dor. Porque essa dor, no fundo, querendo ou não é sua. A gente não tem que viver de dores. Nós temos que viver de amor, de esperança. E por mais que a gente tenha perdido alguém no mundo, no final das contas, as outras pessoas que estão aqui vão seguir a sua vida. E a pessoa que se foi, que no fundo foi a alma dela que se foi, ela também vai estar bem. E isso pelo menos é o que a gente planeja. Que durante toda a nossa vida, durante toda a nossa caminhada aqui nessa terra, a gente faça bons proveitos dela e que a gente possa ensinar muitas pessoas. Ensinar elas cada dia a ser uma pessoa melhor. Ser um pai melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, uma pessoa que trabalha num ambiente melhor, com pessoas bacanas, uma equipe harmoniosa. Ter pessoas no nosso celular que possam nos trazer ideias, sugestões, que nos possam colocar muitas vezes para cima quando a gente está meio para baixo. Isso é a vida. É fazer a sua vida ter sentido. E é isso que eu tô fazendo agora.
mesmo com todas as perdas que eu tenha tido durante o longo da minha vida, que não foram poucas, não. Foram muitas, inclusive. Cada dia que passa, eu me vejo algo confiante, me dizendo assim, chega, a partir de hoje, vou fazer diferente. Porque eu aprendi com os erros lá atrás e tô começando a fazer todas as coisas de uma forma mais grandiosa e harmoniosa e com muito mais leveza e paz. Pensa nisso. A Bíblia tem um livro de sabedoria fantástico, que ensina muitas vezes tudo aquilo que a gente precisa pedir e não sabe. Muitas pessoas às vezes se escondem atrás de um copo de cerveja para poder ficar um pouquinho mais alegre. Você precisa realmente disso? Para você se sentir bem ao lado de outras pessoas, você tem necessidade de beber de verdade? Falando um pouco até sobre bebida. A bebida é como se fosse uma alucinógena no nosso cérebro, não é mesmo? E por vezes também ataca um pouco o nosso estômago. Pensa nisso. Às vezes, de certa forma, a gente precisa ter coragem para ser exatamente o que a gente gostaria de ser e alguma coisa nos impede. Vou conversar com vocês num próximo vídeo sobre isso. Eu acho que vai ser bem legal. Bem bacana.